nosso bate-papo de hoje é com Tatiana Bandeira. Ela que é engenheira civil, tem bacharelado em Direito, mas uma das coisas que Tatiana gosta mesmo de fazer é viajar. E recentemente ela chegou do Marrocos e nós do programa Estilos TV a trouxemos aqui justamente para falar sobre essa experiência que foi visitar os países árabes. Tatiana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, minha querida. É assim, realmente é um grande prazer para mim viajar. E eu procuro me deixar levar. As minhas escolhas são que os meus olhos crescem, né? E aquele arrepio na alma que te corre no corpo, assim, você está olhando, lendo, pesquisando sobre determinado país e de repente você se dá conta que existe algo mais além do que a gente vive aqui no Brasil, que eu já conheço o Brasil quase todo, que é importante você conhecer seu país primeiro, para depois você atravessar as fronteiras. Então, assim, procuro ir onde realmente existe algo de diferente. Nessa viagem, o que foi que mais deixou assim você encantada? Olha, duas coisas. Uma foi a mesquita, a terceira maior mesquita do mundo. Foi projetada por um francês, um arquiteto francês, e por dentro a mesquita é de uma grandiosidade fabulosa em termos de detalhes. São cedros. A cúpula dela, ela abre em determinada época do ano, quando está muito calor, e quando é o período do Ramadã, ela abre para refrescar os fiéis. As colunas de mármores, candelabros italianos. Existe no subsolo da mesquita um banho turco, com uma piscina assim maravilhosa, todo em azulejo antigo, mouro. É assim encantador a visita da mesquita. E assim, uma grandiosidade num local como se fosse um penhasco à beira do mar, porque o rei do Marrocos sonhou que a Ala falava com ele em sonhos que ele deveria fazer uma mesquita suspensa no mar. Então, quando ele olhou aquele local, ele disse que ali seria construída a mesquita, que foi construída com dinheiro do rei, do povo e do governo. Agora, Tatiana, a gente acompanhou sua viagem pelo Facebook, porque a Tatiana postou várias dessas fotos. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o seu passeio ao deserto do Saara. Conta pra gente como é que foi isso. Foi maravilhoso. No deserto você tem uma experiência de vida, porque aqui a gente reclama de tudo, porque o celular não funciona, porque a televisão não está funcionando, porque a geladeira não está funcionando. E lá é um povo que vive de uma simplicidade impressionante. E em determinados locais você vê que tem um pequeno oásis, as casas são todas feitas de barro e assim, a única coisa que tem uma plaquinha solar de 1,5 palmo. E as pessoas vivem e gostam, amam o deserto. Amam tudo aquilo que o deserto proporciona. Nas vésperas de eu chegar, choveu. Então você cava a 1 metro ou a menos de 1 metro, porque quando eu andei, as moças cavaram, tinha um pequeno poço com 1,5 palmo e dava água. Diferente do nosso Nordeste aqui, que às vezes você tem que cavar 10, 15, 20 metros para achar água. Então as pessoas são nômades, elas moram em tendas. Aqui elas fazem a comida, cuidam da criação de cabras, tiram o leite, elas fazem o tapete. Amanhã elas já estão em outro local. E achei incrível a solidariedade que eles têm. Em determinado momento já tem, quando uma das mulheres termina de fazer seu trabalho doméstico em casa, ela vai para a tenda da outra ajudar a ela. E assim, você vê a generosidade do povo. Tatiana passou praticamente 15 dias no Marrocos e visitou vários lugares. E Tatiana, você me falou que foram inúmeros. E dentre eles, uma das coisas que me chamou a atenção no material que a gente viu foi o sítio arqueológico que tem lá em Marrocos. Pois é, da primeira vez que eu fui, não tivemos tempo de ir, porque fizemos a opção de caminhar 4 horas na Medina de Fez. Então não dava tempo de ir até esse sítio arqueológico que fica a uns 100 quilômetros de Fez. E realmente assim é impressionante a riqueza do local. São ruínas, muitos você vê num estado de conservação bom, porque assim estão no tempo, não tem nada protegido, a não ser uma parte que assim que a fundação achou de cobrir, mas tem todas as inscrições do século em que foi descoberto e tudo.
mais você caminha pelas ruas, você fecha os olhos, você acha assim que você está numa cidade romana. Até mais do que se você estivesse na Itália. É assim, muita coisa interessante, e você vê azulejos, as lajotinhas, tudo colada, tudo arrumada, realmente assim, encantador. E você vê assim, tudo crescendo, o mato vem crescendo e tudo, mas aquilo ali está tudo intacto. É impressionante, parece que a cidade disse assim, vim para ficar e aguçar a nossa curiosidade. E realmente assim, foi um local assim que me surpreendeu. Agora, de todos os locais, dá para eleger aquele que você fala assim, esse aqui vai ficar guardado? Difícil. Difícil, porque cada lugar que eu fui teve uma surpresa, teve uma história, teve uma situação diferente. As mulheres, a gente fica morrendo de pena das mulheres, porque elas estão usando burca. Muitas usam porque querem, porque é o costume, é uma tradição, é a religião, o calor também. O calor, você vê que elas, algumas, na maioria do pensamento que a gente tem, elas estão de burca preta. Não, tem mulheres que não usam a burca, usam os lenços. Lindas. Uma moça me chamou a atenção, ela magra, estatura média, estava com uma roupa árabe, azul, branca, com borboletas azuis, a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto aquilo. E assim, eu fiquei com vontade de fotografar, mas meu guia chegou e disse para mim, olha, Tatiana, não fotografa, não deixa ela ver você se fotografando, porque elas se acham iguais a qualquer outras mulheres. O que diferencia vocês é apenas a roupa. Mas elas se sentem assim, ofendidas. Então assim, eu fiz algumas fotos de mulheres de costa e tudo, e são trabalhadoras. A mulher marroquina é muito trabalhadora. E Tatiana, qual vai ser o próximo roteiro que você já está escolhendo? Bom, o próximo roteiro é uma viagem agora em setembro. Nós vamos à região da Rússia, alguns países ao redor, né? Mas assim, o que está me prendendo mais, me segurando mais no meu roteiro de ansiedade é uma viagem que eu estou pretendendo fazer, que está sendo adiada já, acho que terceira ou quarta vez, para o Egito e a Jordânia. Então assim, quero fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo, né? Quero ir ao Cairo, ver as riquezas arqueológicas do Cairo, né? Quero ir às pirâmides do Egito. E assim, é uma viagem que eu estou esperando só a questão política melhorar um pouco para poder realizar esse sonho, né? O Egito é um sonho assim que eu tenho, que me chama, sabe? Aquela coisa assim, Egito. E assim, eu espero que realmente a situação política melhore para a gente poder fazer esse passeio inesquecível, mais um passeio inesquecível. Tatiana, o programa Estilos TV agradece você estar aqui com a gente, dividindo um pouco do que foi essa sua experiência ao Marrocos. Eu é que agradeço, vocês têm sido assim de um carinho, de uma atenção muito grande. Desejo a vocês sucesso e que cada vez mais vocês ampliem essa questão das pessoas mostrarem não só os conhecimentos, mas a sua visão, né, de países que elas foram, os costumes diferentes que vivenciaram. Para isso, que eu tenho muitas amigas que dizem assim, olha, eu viajo junto contigo. Nossa, assim, eu fico assim com um carinho muito grande, porque você vê assim, não é questão de dizer assim, porque foi e tudo quer colocar, porque está viajando. Não, é a questão de dividir o conhecimento, de dividir as paisagens, os monumentos e a história de cada lugar. Então a vocês eu desejo assim muito sucesso e muito obrigado por esse carinho.